Bom dia. Eu fiz, na minha oficina de contador de histórias, nós éramos mais ou menos, começamos um grupo mais ou menos com esse número de pessoas. E o professor perguntou primeiro por que nós estávamos ali. E eu falei que eu gosto de história desde a mais tenra idade. Eu acho que todo mundo gosta de história, né? Eu estudei ali na história, hoje eu não sei, mas quando eu era criança de história, 420 Honduras, na Praça Seca. E a gente, todo final de ano, o aluno que passava, daí aquilo do pirulito, o aluno que passava ganhava um livro de história. Então, eu estudava bastante para ganhar aquele livro de história no final do ano e devorava todos os livros que chegavam à minha mão. E eu resolvi fazer a oficina exatamente porque eu gosto de história. E a gente sabe que a história fez parte da nossa infância. E hoje a gente percebe que a vida está tão corrida, né? Os pais correm tanto, a vida está tão movimentada, que não se percebe, pelo menos na minha família com as crianças de hoje, eu não percebo isso. Porque na minha infância, o meu irmão mais velho, que até já faleceu, ele contava muita história para nós na hora da noite. A nossa vida, ele fazia aqueles bichinhos na sombra, da luz, e nós nos divertíamos muito. Só que conforme nós fomos fazendo a oficina, o professor foi colocando a necessidade hoje de se voltar à contação de história. E havia uma senhora lá que trabalhava no magistério, se aposentou. Ela foi convidada por uma empresa multinacional, né? Uma empresa grande em Porto Alegre, para fazer contação de história para os executivos na hora do almoço. Então, e ganhava mais do que a aposentadoria dela. Ganhava mais do que a aposentadoria dela. Então, ela foi convidada para contar histórias para executivos. Por quê? Para tirar o quê? Tensão. Estresse. E aí, todo aquele trabalho começou. E depois de tudo que a gente ouviu, né, da Nelma, e cada um de nós, lá na contação, teve que dizer o motivo pelo qual estava ali. E uma professora disse que ela foi fazer o curso porque ela foi convidada pelo município para contar histórias na favela da Maré. E os meninos já eram mais crescidinhos, né? E eu contei isso lá no Jordão, né? O Severino, outros que estavam lá já ouviram a história. Eles chegaram na aula e, ó, meu 3/8, eu ando de 3/8, eu solto o foguete, quando o tóxico chega, eu faço, Aí a professora falou, meu Deus, onde é que eu vim parar? Aí quando ela ia começar a falar, sabe só, tia, seguinte, hein, eu faço isso tudo, agora, por favor, história de Curupira, Saci Pererê, mula sem cabeça, não conta porque a gente morre de medo. Não conta que a gente morre de medo. Gente, que universo é esse? Não é? Vocês que trabalham, né, quem é professor e que lidam na evangelização com crianças, deve ter criança de todas as, né? Criança do Rio das Pedras, da Cidade de Deus, né, que envolvidos nesse problema todo da violência. Então a gente vai analisar aquele espírito que está ali. Porque ele tem o 3/8 se deixar aqui na cintura, né, para enfrentar. Mas é um espírito, né, que está naquele corpo, com todo esse fator negativo da favela, todo o comprometimento da família, tudo aquilo, mas é uma criança porque tem medo de Curupira, mula sem cabeça, Saci Pererê. Então aí, quando eles falaram isso, é que ela foi começar o trabalho dela de contação de história, exatamente como a Nelma falou aqui. Aquele trabalho de atingir aquela criança e aquele espírito. Todos nós somos criativos, não somos?
O que a gente tem que fazer, utilizar? E a gente trabalhou tanto, né? Eu e ela fazíamos parte de... Agora eu precisei sair, ela também, né? De um grupo de teatro que a gente contava, fazia contação para crianças em várias casas espíritas. E a gente via, numa peça que nós fizemos, que a minha amiga é enorme, ela é muito alta, forte, e era o leão. Quando nós mudamos a roupa e lá no centro, que nós fomos na Praça Seca, eles nos convidaram para tomar uma sopinha depois da peça. Quando as crianças descobriram que o leão era uma mulher, vocês não têm ideia, não foi? Eles gritavam, o leão é mulher! O leão é uma mulher! E a alegria deles, né? Foi muito, né? Valeu, gente, vocês não têm ideia de todas as experiências que nós vivemos, né? Naquela contação e a roupagem que a gente vestia. Claro que aqui vocês não vão botar essa característica toda, porque não é necessário, mas nós fazíamos porque era um grupo de teatro. Então nós dramatizávamos mesmo as situações e ela fazia, gente, ela se ajoelhava, era uma coisa, e as crianças ficavam fascinadas. E dentro do Curupaiti, apesar daquelas crianças, não é? Lá desse centro na Praça Seca, Terezinha de Jesus e Agostinho, de toda essa emoção do leão é uma mulher, mas foi no Curupaiti que a resposta foi melhor. Nós choramos. Quando a apresentação acabou, nós choramos. Todo mundo chorou. De ver o retorno que aquelas crianças que moram ali, né, dentro do Curupaiti, trouxeram para nós. No final, quando a direção agradeceu, e nós choramos, todos nós choramos, porque realmente nos abraçamos, o grupo se abraçou e choramos de emoção daquilo que a gente conseguiu trazer para aquelas crianças. Então, a contação de história, a história... Gente, eu já caminhei, mas aquele Enrolados, quem já viu Enrolados na televisão? Eu vejo aquilo toda vez que passa. Eu cato lá, e hoje tem Enrolados. Aí a Luísa, né, minha irmã, chega... Quem trabalha na Dona Meca conhece a Luísa, né, minha irmã? A Luísa chega, de novo, Luci, de novo, né? Porque aquilo, para mim, é muito bom, aquele desenho da Rapunzel. Então, a gente que vive nessa vida atribulada, nessa correria, com tantos afazeres, mas todos nós temos um lado criança. Não adianta, porque é inegável. E a gente vai se envolvendo nessa situação, porque contar e ouvir história... Tem uma frase, que eu também levei essa frase lá no Jordão, que quem viu aquele filme Austrália? Fantástico. Ai, muito bom, né? O que aquele menino que narra a história fala no final do filme? Agora eu sei que contar histórias é o mais importante. É assim que nós fazemos as pessoas nos pertencerem. É assim que nós fazemos as pessoas nos pertencerem. Quando a gente conta uma história, ela contou aqui a história do Pestalozzi, de todos esses, né? Ela contou uma história. Tudo na nossa vida é uma história, né? Se eu pegar daqui para casa, agora que eu vou largar material, vou precisar sair novamente, se eu pegar um engarrafamento horroroso, chegar em casa e contar para minha irmã, eu estou contando uma história. A nossa vida diária é uma história, né? Cada um de nós, desde que o Pai nos criou, até essa encarnação que nós estamos vivendo, a nossa vida é feita de histórias. Todo dia nós temos uma história para contar. Todos os dias. E aí, a Cristiane Torloni, eu sei que tem o trabalho lá na Dona Meca, tem o trabalho aqui com crianças ditas especiais e com as crianças ditas normais, né? Porque normal para todos nós é complicado, né? Porque dizem que de médico e louco, todos nós temos um pouco. Então, chamar, né? Eu não sei se eu sou normal. Mas ela disse uma frase numa entrevista e disse assim: a criança é esperta para chuchu, principalmente os especiais. Então, toda criança é muito esperta. Eu li alguns livros agora, e li uns 3 sobre a vida de Joana de Ângeles, e um deles,
que é Joana e Jesus, Divaldo Franco nos diz que a Joana está voltando até 2015. Que até 2015 ela está voltando. Diz o país? Não. Só diz que ela vai ser psicóloga e médium espírita. Só diz isso no livro. Você não dizem até que Emmanuel já não reencarnou? Já, que Emmanuel já reencarnou. Em São Paulo. Emmanuel vai trabalhar, dizem também vai trabalhar com educação. Então, por que eu falei isso? Porque dizem que as crianças de 2000 para cá são essas crianças pequenas que vocês estão atendendo. Né? De 2000 para cá, crianças espertíssimas, fora do padrão. Né? Quem viu, eu vi isso, estava passando lá e vi na Maria Braga um menininho de 1 ano e 7 meses, que o pai toca violão, tá rodando e ele canta, tá rodando o mundo inteiro, ele cantando a música dos Beatles, lindo demais, né? Tocando a guitarrinha dele. Então como é que nós vamos lidar com essas crianças? Nós estamos preparados para lidar com essas crianças? A maioria não está preparada para lidar com essas crianças. Então qual é o melhor incentivo? Tudo que a Nelma já falou, né? Qual é o melhor incentivo? Todo mundo é criativo. Então na contação nós podemos utilizar de 1000 artifícios para que essas crianças nos pertençam, para que nós possamos levar para elas todo esse aprendizado, como ela colocou, a árvore, o macaco, cada um dentro dessa divisão que ela tão bem colocou das suas faixas etárias. Aí como prender? Como é que a gente pode prender a atenção da criança? Podemos pedir à criança, claro, dentro da faixa, por isso que eu pedi a troca, né? A inversão, para eu puxar também do que você iria dizer, né? Podemos pedir à criança que estiver um pouco dispersa para repetir uma frase da história ou fazer uma mímica, um gesto que destaque aquela passagem. É claro que isso aí vai depender da idade, né? Da percepção, e vocês vão ter que ter essa percepção. Quando ela falou que o Pestalozzi, né, que eles viveram lá atrás, que as crianças de hoje são diferentes, eu acho que em novembro, outubro, aqui no Rio de Janeiro, tem um dia de contação. Eles se reúnem no Aterro do Flamengo e ficam 24 horas tendo contação de história. E uma senhora, ela conta história em creche, bebezinhos. Aí tem a estante com os livrinhos que ela conta. Interessante que ela lê. Ela lê as historinhas. E ela diz que o bebezinho, a Leda Nagli, eu vi isso no Sem Censura, a Leda Nagli não conseguia alcançar como. E ela diz que tem um bebê lá, que quando ela chega, ele via gatinhando, ia na estante e pegava o livro preferido dele, com 6 meses. Sempre que ela chegava, que ela não vai todo dia, mas no dia que tem a contação, ela chegava, ela entrava, quando ele olhava para ela, ia gatinhando, pegava o livro preferido dele. Quer dizer, o quê? As figuras, né? E quem viu Ninguém Segura Esse Bebê, aquele filme, na história do filme, o bebê vive, né? Tudo aquilo que estava no livrinho de história dele. Quem viu esse filme? Nunca viram, não? Então, é um bebê que foge de casa e ele vive, né? Ele é sequestrado e ele vive tudo, a babá lia o livro para ele e ele foge dos sequestradores e ele vai e vive tudo aquilo que a babá lia no livro, né? Até que ele é encontrado. Então nós temos que ter, né, essa percepção do que a criança já consegue absorver para trabalhar a história. Então quando ele estiver disperso, né, e na escola faz isso, né? Gente, quando eu era né, lá no Brigadeiro Short, tinha um professor de ciências e ele, para a gente decorar os músculos do corpo humano, ele usou... Gente, era adolescente. Eu já estou lá
terceira idade já há algum tempo, né? Então, ele deu a frase: olha, o malvado que para tanto mal fazer a gente, precisa ser hipócrita. Ele deu essa frase. A frase eu guardei, mas os músculos do corpo humano eu não sei. Então, olha, era alguma coisa ligada ao olho, né? O outro, M, motor ocular comum, e não sei o que, eu só sei esse. Mas olha só, todo mundo tinha dificuldade para decorar todos os músculos, e ele chegou no quadro e botou: olha, o malvado que para tanto mal fazer a gente precisa ser hipócrita. E ali ele trabalhou todos os músculos do corpo humano. Os músculos eu esqueci, mas a frase que ele deu, eu sei até hoje. Eu me lembrei do minha velha traga meu jantar. Mergulho mesmo. Não é? Gente, a história passa por aí. Né? A história passa por aí. Eu vi há pouco tempo um professor de cursinho de pré-vestibular. São os que mais fazem sucesso. Mais fazem sucesso. Ele toca música com brincadeiras para que aqueles jovens assimilem aquela matéria. Né? Eu tive um sobrinho que ele no cursinho mesmo para vestibular. Ele dentro fazendo a prova no vestibular, ele teve que cantar a musiquinha que o professor ensinou para gravar uma fórmula. Aí ele ficava cantando baixinho para poder lembrar a fórmula. Pois é, então. Eu aprendi regra de inglês, de plural com meu pai, eu sei a música até hoje. S, X, Z, X, bolinha, F, F, E, V, E, S. Até hoje eu gravei. E porque fazia sentido na hora. E a gente vê os alunos que trabalham com esse negócio de cursinho pré-vestibular, que são estressadíssimos, porque a pressão é muito grande. Todos os professores que trabalham com encenação ou com alguma coisa assim, matemática, física, química, obtêm um sucesso muito maior nas aulas e uma presença maciça, porque isso estimula, isso é mais fácil. Você está usando todos os sentidos e usar todos facilita a concentração. A concentração. Aqui, aquela clínica Corcovado que acabou aqui, para doentes mentais, na Ituverava, eu fui chamada uma vez na festa de Natal deles para fazer contação de história lá. Gente, foi muito engraçado. Já pensou contar história para loucos? Não é? Eu fui contar história para loucos. E um entrou na sala e falou: a senhora vai contar a história do rei Henrique VIII da Inglaterra? Napoleão. Hã? Tava lá longe. Devia viver nessa época, né? Vai contar a história do Henrique VIII ou não? Então vamos embora. Só fico se for a história do Henrique VIII. Gente, coisas que eu ouvi, que eu falei: gente, esse pessoal, eu sou mais louca do que eles. Entendeu? Porque era absurdo as histórias que eles me pediam para contar. Então, que conclusão a gente chega? Eles estão na mente hoje conturbada, totalmente dementada, mas é um espírito lúcido, né? Que nesse momento ele precisa estar naquela situação. Da mesma maneira que essas crianças que chegam para nós, não importando, né, a situação financeira, são espíritos. E muitas vezes, como uma terapeuta que eu conheço que diz assim: se atender todas as coisas dos loucos, eles dão volta em vocês. Porque eles manipulam. Eles manipulam. E as crianças não manipulam, gente? Com certeza. As crianças manipulam. Se nós não tivermos atentos, eles vão manipular. E muitas vezes nós chegamos, sou contadora de história, não, então sou evangelizadora, e chega ali, eles vão dar uma volta na gente, na escola. Não é? Se a gente não tiver essa intuição, né? Ouvidos de ver, ouvidos de ouvir, aquele preparo para lidar com aquele espírito que a gente não conhece. Dentro de casa a gente tem a maior dificuldade. Com às vezes com 2, imagina com uma turma de 8, 10, 20 crianças. Não é? Então, é usar o lúdico mesmo. Usar a brincadeira, trazer a criança para o nosso momento, né? Trabalhar aquela criança, trabalhar aquele adulto às vezes, porque às vezes a gente precisa evangelizar os pais também, ou não? Só.
né? Trabalhar os pais também. O segundo item, questioná-la sobre o que ela acha que iria acontecer em determinado momento da história. Isso não precisa criança dispersa não. Qualquer criança, né? Ei, Severino, o que vai acontecer agora? Né? Tornar a contação uma grande brincadeira. Porque nós precisamos... Gente, minha amiga fez 50 anos, terça-feira, deu uma festa numa casa infantil, lá no Taquara. Vocês não têm ideia. Fantasiada de quê? Não, eu não fui. A Luísa que foi. Não, nem a Luísa foi. A família dela estava toda fantasiada. Gente! Isso é o maior sucesso hoje em dia. Eu deixei soltei a minha criança naquela festa. Festa não é pra se divertir? Olha, gente, vocês não têm ideia. Na festa infantil, primeiro que a gente já chegou ganhando um pirulito enorme. Tudo, tinha pipoca, tinha tudo lá, né? E eu falei, é hoje. E deixei aquela criança solta dentro daquela casa lá na Taquara. Porque disso a gente precisa. A gente precisa descer dessa postura, né, de adulto, dessa coisa quando a gente está com a criança. Tem que voltar a ser criança. Sentar no chão, porque às vezes a pessoa faz o papel do evangelizador aqui, senta no chão com a criança, brinca com a criança, faz tudo isso, mas quando chega em casa, tá tão cansado que não tem a mesma qualidade com os próprios filhos, não é? Não vai fazer com os filhos. E a gente precisa, e era isso muito que o professor nos incentivava lá no curso de contação de história. É voltar, a gente só vai contar e só vai estimular a criança se nós nos tornarmos criança novamente. Então, senta no chão, faz a contação, faz a voz, faz a brincadeira, como a Nelma falou, que é exatamente para que essa criança veja naquele evangelizador, naquele pai, naquela pessoa, um igual. Eu sou capaz de sentar com meu filho. Mas às vezes o pai chega tão cansado em casa, chega tão exaurido, que ele não vai ter tempo, a criança vai querer brincar. Aí bota o avô pra brincar. Aí bota o avô. Né? Aí vai o avô pra brincar. Até porque nosso tempo era diferente, não é? Então é usar toda a criatividade, é trazer essa coisa da infância, colocar para fora todo esse amor. E depois do que ela falou, vocês têm um manancial aí de informações para canalizar para a contação. Contar a história olhando para ela durante algum tempo, isto demonstra atenção à criança e ela tende a seguir o gesto e a prestar mais atenção na contação. Então olhar, né? Olhar para a criança. Olhar para cada criança. Quando o expositor, normalmente, ele faz, né, como ela fez, a gente vai olhando, vai falando e vai olhando para as pessoas. Da mesma maneira, quando a gente brinca, né, quando a gente vai contar a história, a gente olha no olho da criança. Leva para aquela criança, ela vai pegar confiança na gente. Vai pegar confiança e trazer alegria no coração. Tem dias que a gente não acorda bem, né? Então a gente tem que pedir a Deus, pedir a Jesus toda a paciência do mundo para chegar aqui e fazer o trabalho na boa. Não é porque está cansado, trabalhou a semana inteira, é sábado, vou ter que ir adorar aquelas crianças e tal. Então, se imbuir de toda essa força, de todo esse trabalho, de toda essa vontade de estar com aquela criança. Porque a criança não tem culpa se a gente teve problema em casa, se a gente teve problema no trabalho, se a gente está cansado. Então, se a gente se propõe a lidar, é igual uma história que o Divaldo conta, que uma senhora chegou para ele, lá na mansão, e disse que queria trabalhar, que queria ajudar. Aí falou para ele assim:
se puder me botar na evangelização, mas de antemão eu lhe digo que eu não gosto de criança. Aí o Divaldo falou, bom, ela estava cheia de boa vontade. Mas como é que uma pessoa pode trabalhar na evangelização se não gosta de criança? Não é? Então, para nós trabalharmos com criança, nós precisamos gostar de criança. E eu fico pensando como é que um ser humano pode dizer que não gosta de criança. É complicado, não é? Primeiro que não gosta de si mesmo, porque já passou pela infância, já foi criança também, não é? Então, toda essa movimentação, toda essa contação, tudo isso tem que parar em torno de levar da melhor maneira possível essa beleza, essa coisa lúdica. O professor que eu fiz, ele falou que ele é do Acre. Então disse que toda quarta-feira o pai dele botava terno, gravata, borboleta, sentava na varanda para contar a história para os netos. E aquele monte de netos, e ele se vestia, se paramentava todo. E a mãe dele contava a qualquer hora, botava as panelas no fogão, mexendo as panelas e as crianças todas ao redor e ela contando história. Então ele não podia dar outra coisa, né? Ator, professor de contação, inúmeras tarefas que ele tem em torno dessa relação com o outro, gente. Não, mas tem coisa melhor que essa relação com o outro? Não tem. Não tem coisa melhor que isso que a gente está fazendo aqui. E é isso que a doutrina nos explica. Se nós, hoje, estamos trabalhando dentro da doutrina, preparando o caminho para essa relação, não é, de um planeta mais feliz, de um planeta regenerado, nós precisamos incentivar, trabalhar essas crianças, porque a maioria vai ficar aqui, nós vamos embora. Não é? O que nós vamos deixar? Que legado da doutrina nós vamos levar se nós não trabalharmos com esses espíritos que estão chegando agora? E muitos espíritos muito mais evoluídos que nós, que estão chegando para dar continuidade ao progresso do planeta Terra. Então são esses espíritos que nós temos que abraçar. E dessa maneira, né, através da grande brincadeira, né, o momento brincante da vida, que é a evangelização, que é uma coisa séria, mas que é também uma grande brincadeira. Porque aí nós vamos trabalhar toda essa satisfação interior de contar a história. Muitos de vocês vão lá, mas eu não sou ator, eu não sou atriz. Não precisa ser ator. Para contar história, não precisa ser ator nem atriz. Né? Eu e ela participávamos de um grupo de teatro e fazíamos contação. Mas era diferente, era um grupo de teatro. Mas ela faz a evangelização aqui fora do grupo de teatro. Então é levar, né, esse legado. E quem teve pais ou avós que contaram história, podem se pautar nas histórias que ouviram. Não é? E não é complicado, não é? É difícil contar história? É difícil, gente, contar história? E não é prazeroso demais? É muito prazeroso. Liberar a criança. Libera a criança. Faz como eu fiz na terça naquela casa. Desbloqueia, relaxa. Não é? Não, a doutrina não é cinzenta. Nossa. Não, a doutrina não é cinzenta, não é triste. A doutrina é alegre. Jesus, quando veio, gente, é o maior contador de história da humanidade, gente. Jesus pegava a semente de mostarda, a coisa do dia a dia, e nos contava as histórias mais belas que a humanidade já pôde, né, ouvir, que são as parábolas de Jesus. Então Jesus já trouxe para nós, né? E depois tem tantos e tantos, né? La Fontaine, tantos que Saint-Exupéry fala no Pequeno Príncipe. Quem já leu o Pequeno Príncipe? Acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo.
uma das histórias mais lindas que a gente já pôde observar. E o que a raposa diz para o Pequeno Príncipe? O que ela diz? Cada um é extremamente responsável por aquilo que cativa. É o que a raposa diz. Então, cada um de nós é responsável por aquilo que cativamos. E se a gente pode cativar a criança através da beleza, né, de contar histórias, por que não fazê-lo? Nós podemos, e ela já falou também, né, adaptações e modificações com base nas necessidades dos sujeitos. Então, nós podemos adaptar e modificar de acordo com a faixa etária de cada criança, de acordo com a compreensão de cada criança. Então, a gente vai trabalhar a mesma história nos vários níveis, não é? Cada um vai, a criança é pequenininha, ainda não tem o entendimento, a outro já entende melhor, então a gente vai adaptando, vai modificando a história de acordo com aquela criança. Os resultados apontam para uma melhoria na interação social. Quando a gente conta história, a gente está ajudando na interação social? Claro que está. Nós estamos agregando valores para aquela criança e ela pode. Quantas crianças não chegam em casa e contam para os seus pais as histórias que escutaram? Quantas crianças não dividem, né? Às vezes, a Luísa, né, minha irmã que é evangelizadora lá na Dona Meca, às vezes ela está estudando a historinha, né? A gente lê junto em casa, ai, Lucia, olha só que história, que linda. Aí a gente vai ali e viaja. A gente não viaja, gente, ouvindo uma história. A gente imagina os personagens. E a gente começa a viajar em torno daquele personagem da história. Porque sabe que temos uma imaginação muito fértil. E se nós, né, que estamos aqui, como diz a Yara, com um alemão de vez em quando, né, tá tentando atrapalhar a nossa vida no esquecimento, tudo, a gente viaja ainda nesse trabalho da contação. Imagina a criança que tem uma imaginação fértil demais. Fértil, não é? E a criança... Eu me lembro muito bem dos meus sobrinhos, tinha festival de desenho no cinema, lá no centro da cidade. Todo domingo a gente levava as crianças. Gente, eles já sabiam a história de cor. Eles são capazes de contar o filme todinho, não são? São. E de dizer assim, tia, agora vai acontecer isso. Tia, agora o leão vai falar isso. Tia, o Rei Leão, né? Tia, agora o Simba vai falar isso. Eles contavam o filme todo. Eles sabiam a fala dos personagens. Porque a cabecinha está muito esponja. Né? Está uma esponja. Né? A cabecinha está muito fértil ainda para viajar nessa imaginação. Nessa imaginação é interessante que a gente também imagina, não imagina? Eu tenho uma amiga que ela contava que a prima dela dá aula numa escola lá para dentro e que ela, o traficante chegou na escola querendo pegar um aluno e ela encarou o traficante, falou, meu aluno, você não tira daqui, e brigou muito, e o traficante não levou o garoto, né? E ela lutou. Aí eu imaginava, né, um mulherão, barrudo. Quando eu vi, gente, ela é igual a mim, pequenininha, magrinha. Eu falei pra minha amiga, mas a tua prima é ela? Ela falou, Lucia, é ela. Eu falei, caramba, mas eu imaginava ela grandona pra encarar um traficante, eu achava que ela era... Quer dizer, nós ainda imaginamos, não é? Nós viajamos ainda. Então, imagina a criança. A criança tem a imaginação muito fértil. Então, se a gente souber, né, com a nossa contação, com a nossa fala, nós vamos trabalhar para fertilizar mais ainda a imaginação dessa criança e trazer frutos para o futuro dela, né? E aí apontam para quê? Maior interação social, na intenção comunicativa, na atenção, memória
e vocalização. Então, numa contação de história, quanta coisa a gente pode trabalhar? Como a interação social, intenção comunicativa na atenção, memória e vocalização. Então, dentro de tudo que já foi visto pela manhã, a gente contando histórias, a gente pode trazer tudo isso. E tudo na nossa vida é história. Tudo na nossa vida é história. Tudo. A nossa vida é uma grande história. Ouvir história é encantamento, prazer e sedução. Provoca emoções, recordações e sonhos. Muito bom, né? Provoca emoções, recordações e sonhos. Quando a gente sonhar é muito bom. Imaginar tudo isso que paira, né, em torno da história. Ela falou a história do Brasil contada daquele jeito, né? É cansativo demais. Mas tem um professor, que os meus sobrinhos tinham os livros, que ele conta tudo muito engraçado, eu não me lembro o nome dele agora. Foi até muito criticado na época. Meu sobrinho já está com mais de 30 anos. E eu li o livro dele na época. Gente, era muito engraçado como ele contava a história do Brasil. Né? Ele foi criticado, mas era muito, muito engraçado. Por exemplo, eu estava lendo o Bem-aventurados os Aflitos, o livro do Simonetti. Ele fala do capítulo 5 do Evangelho de uma maneira muito engraçada. Ele conta uma história do capítulo 5 do Evangelho. Então ele faz com que a gente entenda muito melhor o capítulo, né, do Evangelho através da narrativa que ele faz do capítulo do Evangelho. Então aquele capítulo, né, perda dos entes queridos, mortes prematuras, melancolia, aquilo tudo que é, né, só dor, só sofrimento, bem-aventurado. Quando a gente traz esses assuntos sérios, mas traz com certo humor, a gente não consegue fazer com que todos nós, crianças e adultos, compreendam melhor? Com certeza. Com certeza. Tem que relaxar mesmo. Relaxar mesmo. Relaxar e deixar a coisa mais leve. Mais leve. Mais lúdica, para todos nós. Para todos nós. Tem que ser lúdico. Porque a gente, né? não tem, a gente não aguenta, né? Eu falei ontem no passado. O capítulo 5 é tão pesado, né? Ontem eu falei do capítulo 5, lá no Eurípides. Ontem à tarde. E eu citei esse livro. Eu falei para o pessoal lá no Eurípides, comprem. Qual é o nome do livro? Bem-aventurados os Aflitos. Simonetti. E ele fala de uma maneira muito engraçada. Né? Ele fala dos os poucos cuidados que a gente tem com o nosso corpo, que gera sofrimento. E ele vem falando de uma maneira muito prazerosa da gente ler. Né? Então, o que ele utiliza ali, gente? Ele conta uma história do capítulo 5. Então, ele pega item a item e vai trabalhando ali. Então, dá um prazer enorme de você ler e de você entender o capítulo e na exposição passar de maneira tão prazerosa, porque é um capítulo que vai lá nas nossas entranhas, não é? Difícil. Então, se a gente trabalhar dentro disso, não é? E outra coisa que é muito interessante na contação também é a colocação, como a exposição, a colocação de voz, né? A colocação de voz. Tem uma reunião numa casa lá em Copacabana. Copacabana é o bairro dos velhinhos, não é? É muita velhinha. Elas entram, na portaria tem almofadas, um monte de almofada. Aí as velhinhas já chegam, parece até que eu não sou velhinha, né? Pega uma almofada, aí senta, bota aqui atrás. Gente, se a gente falar linear assim, né? Nessa linha, quando eu olhar, eu olho, tá todo mundo dormindo, porque elas são muito, sabe? Tem uma lá que ainda usa aquele coque com aquela rede, tem gente aqui que nem conhece rede, né? Você sabe o que é rede? Aquela redezinha no cabelo, ela ainda usa aquele coquinho com aquela rede. Então, elas são bem idosas. Aí, o que a gente faz? Quando começa a gente eleva o tom de voz, né? Porque se falar reto, assim, porque no Evangelho de Jesus, capítulo 5, na mesma tonalidade,
elas vão dormir. Você velhinha, não. Não precisa ser velhinha. Aí, a gente vê isso. A gente vê isso no Divaldo. Ele aumenta, ele diminui, ele faz brincadeiras, ele conta histórias, porque num seminário aqui no Rio Centro, de 4 horas, falando no mesmo tom, gente, ninguém aguenta. E é provado cientificamente, conforme o PR fala, num DVD que o presidente lá do Centro Espírita de Jacarepaguá me emprestou para ver, o ser humano só consegue, isso ele fala, ele é professor universitário, então na universidade onde ele trabalha, 45 minutos de aula, não mais do que isso. Passou 45, babau. Acabou. Todo mundo se dispersa. Você, na faculdade mesmo, comigo assim, meu sonho é controlar, mas qualquer professor que fale sem parar, eu durmo. Fernandinha. Mas é. Eu tô sentada assim. Pois é, então, olha quanta alegria, porque se nós, adultos, que temos um certo controle sobre nós, se nós não tivermos atentos, a gente dorme. Tem um jovem lá do SESG que ele diz que a 45 minutos após a saída do centro espírita, 45 metros, não, minutos, 45 metros da saída da reunião pública, a maioria já esqueceu o que o expositor falou. 45 minutos ou metros? Metros. 45 metros já. Aí uma amiga lá da casa falou assim: pra mim, não precisou nem disso. Pra mim, não precisou nem disso. Eu saí daqui da casa de quarta-feira de tarde, reunião de 15 horas. Saí daqui, a palestra foi linda. Entrei no Hortifruti e briguei com a caixa. Briguei com a caixa. Quer dizer, gente, não tinha nem 45. Porque o centro, quem conhece o Sérgio ali no Pichincha? O centro é aqui, o Hortifruti é do lado. Ela saiu ali e brigou. Por causa de troco, não sei o quê. Esqueci tudo que o expositor tinha falado. Cheguei lá e briguei. Né? Então, se nós, adultos, olha o que a gente tem que fazer, né? Para não dispersar as crianças, para trazer essas crianças para nós, né? Recordações e sonhos, é a possibilidade de mergulhar na fantasia e na própria alma, né? Quando a gente escuta uma boa história, essa história vai fazer o quê? Vai mergulhar na nossa alma. Vai trabalhar, não é verdade, gente? É verdade. Quando a gente trabalha, esse filme que eu estava falando, né? Austrália, a crítica meteu um malho, falou, mas eu mergulhei naquela história, adorei a história. 3 horas de filme. E, gente, é maravilha, né? Lá a guerra, Segunda Guerra Mundial, aqueles aborígenes todos, aquela história toda. E se passar, se eu chegar, né, de noite em casa, estiver passando, eu vejo de novo. Porque eu vou lá na profundidade da história. Ouvir, ver e sentir também a imaginação. Ouvir, ver e sentir também essa imaginação. Né? Essa viagem que a gente faz. Aí vem as dicas, né? Criar um clima de envolvimento, de encantamento, dar pausas. Aqui a gente não está dando muita pausa porque a gente precisa do tempo, mas a gente precisa dar pausa. Né? Vai contar a história, dá aquela pausazinha para a criança. Para a criança assimilar aquilo. Então dá aquela pausazinha, faz aquela reflexão, criar intervalos, respeitar o tempo para que a imaginação de cada criança possa construir seu cenário. Né? Possa construir seu cenário. Porque quando a gente ouve uma história, a gente não cria o cenário. Cria o cenário.
Olha, eu li no livro do Jason de Camargo que o Divaldo contou para ele que na primeira vez que Divaldo psicografou Primícias do Reino, é o primeiro livro da Amélia Rodrigues. Quem lê Amélia Rodrigues, que fala do Evangelho, ela conta a história lindamente do Evangelho, né? Diz que a primeira página que Divaldo psicografou, ele se desprendeu de tal jeito que ele viu as cercanias de Jerusalém. Divaldo desmaiou. Ele desmaiou de emoção de ver todo aquele cenário que a Amélia Rodrigues levou Divaldo para ver, e psicografando Primícias do Reino. Ele desmaiou de emoção. Então é isso, esse cenário que a gente cria. E quem pegar algum livro da Amélia Rodrigues para estudar, para fazer alguma preleção, para qualquer coisa, vai viajar. Porque ela começa a falar, né, a família de Betânia, quando ela fala de Lázaro, quando ela fala de Marta e de Maria, parece que a gente está vendo, né? Parece que a gente está vendo Maria, parece que a gente está vendo Lázaro, parece que a gente está vendo Maria sentada aos pés de Jesus e Jesus dizendo: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, a que nunca lhe será tirada. Então a gente consegue formar aquele cenário das cercanias de Jerusalém. Agora imagina ver aquilo tudo. E não é assim, a gente não imagina a história, né? Construir sua linguagem e exercitar o seu papel de interlocutor. Então a gente tem que usar uma linguagem bem facinha, né? Uma linguagem bem tranquila que aquela criança possa entender. Falar igual, não é falar errado, né? Não é falar errado, falar a linguagem simples que a criança consiga entender. Então, a colocação, tudo isso que paira em torno, e eu vejo a Luísa, né, preparando lá o trabalho da evangelização. Como eu já falei, eu leio algumas histórias que ela me mostra, e a gente consegue juntas, e quando eu estou lendo, parece, junto com ela lá, que parece que eu estou imaginando aquele cenário. A gente pode formar isso e pode tirar proveito dessa criança e incentivar essa criança a perguntar, incentivar essa criança a entrar, a mergulhar na história para que ela consiga absorver. Porque eu vim agora para cá, né, e vi numa casa, 2 pessoas sentadas na varanda, um homem e um senhor. E havia uma árvore linda. E aquele homem lendo um livro. E aí, aquele senhor, que parecia bem doente, olhava para aquela árvore e falou: Filho, o que é aquilo? Lembra, Fernanda? Filho, o que é aquilo? É um pássaro, pai. Filho, o que é aquilo? Já falei, é um pássaro, pai. Filho, o que é aquilo? É um pássaro, pai. Que inferno, eu não consigo ler o meu livro. Que inferno! O velhinho se levanta, sai, pega um caderno, oferece para o filho. Que é isso, pai? Leia, meu filho. São as anotações da sua infância. Quando você tinha 5 anos de idade, você me perguntava, você me fazia as mesmas perguntas 4, 5, 6, 10 vezes, pai. E eu as respondia sempre do mesmo jeito, porque ali estava o teu desenvolvimento, meu filho. Eu nunca perdi a paciência com você quando você me fazia as mesmas perguntas várias vezes. É assim que a gente faz com os nossos velhos, às vezes, gente? Não é? Qual era a moral da história, Fernanda? Que a gente fez isso no encontro da família? A ciência, né? A ciência.
A moral da história é a paciência. As crianças vão fazer isso com a gente? Bom, claro. Né? A não ser que a gente evangelize muito bem. Pois é. As crianças vão fazer essas perguntas várias vezes. A gente vai poder ter a mesma atitude daquele filho com aquele pai? Não. Né? Será que a gente já está nessa história, nessa fase, gente? Alguém que aqui que já viveu mais? De contar a mesma história algumas vezes? Eu Já não aguento mais. Né? Estão tendo paciência comigo, eles escutam quietinho. Pois é. Gente, é isso. Né? Aquele velhinho, ele já estava na fase, né, da infantilidade que às vezes a velhice nos traz. Né? E aquele filho não tinha a menor paciência. E às vezes nós fazemos isso. Lá em casa não, porque agora já... Né? Então, quantas vezes a gente grita com os nossos filhos, a gente perde a paciência com os filhos, com os netos, com as crianças aqui. Então essa é a maneira mais bela, uma das maneiras mais belas, né? Conforme ela explicou tão bem, da fase de cada criança. Porque a nossa vida vai, né, se transpondo, nós vamos vivendo, e todos nós vamos chegar nesse estágio, né, de contar a mesma história várias vezes. Né? Então, olha, quanto de proveito, quantas coisas magníficas nós podemos e devemos levar para essas crianças, né? Porque são de necessidade, são espíritos ali chegando, necessitando e esperando de nós o melhor. Aí eu estava ouvindo na rádio a Gladys, que escreve aquele Conte Mais, né? E ela estava dizendo da evangelização de um menino que tinha problemas com a justiça, teve problema com a justiça, começou a roubar, começou a ter vários problemas, e hoje, graças a Deus, ele está bem, já está trabalhando, e ele, quase não acontece por aqui, né? Pai bêbado, a mãe, um filho né? Às vezes tem um filho de cada pai, tudo isso que a gente sabe era o caso desse menino. E aí a Gladys falou para ele assim: meu filho, você está adulto agora, você precisa trabalhar o que a vida fez de você. Né? O que a vida fez de você. A gente sabe todas as implicações nossas com o espírito, mas a gente sabe que o meio também, né? O meio também facilita quando aquele espírito já vem sem muito juízo para cá. Então é isso, né? Trabalhar o que a vida está fazendo com essas crianças. O que os pais têm para oferecer? Muitas vezes tem condição, mas são pais ausentes. Todo mundo sabe aqui, trabalha e sabe. Então meu trabalho é esse, né, dentro das minhas possibilidades, contar história por aí para as crianças, para adulto também. Então eu acredito que tenha conseguido levar um pouquinho dessa experiência, e a gente tem a Fernandinha aqui que já tem experiência também nisso, e todos vocês, e a gente está à disposição para que qualquer coisa que precisar, ou até vir aqui um dia disponível para contar. Posso fazer uma pergunta? Pode. A pergunta que não quer calar, que deve ser da maioria aqui, igual que eu estou pensando agora. De que forma a gente acessa isso? Quem tem interesse em contar histórias, quem gosta, como é que pode, vamos dizer, se tornar um contador de história? Para utilizar em tudo, na evangelização, em casa, com os parentes, com os amigos. Eu fiz no Paço Imperial. Eu posso depois passar para a Yara o nome do professor, o telefone dele, tudo direitinho. Eu fiz no Paço Imperial. Eu fui ver na biblioteca do Estado, ali na Presidente Vargas. Mas aí a professora tinha feito uma cirurgia, ia demorar, e eu fui fazer lá no Paço Imperial. Eu fiz na UERJ com a Bia Bedran. Bia Bedran, não é? Também é excelente. Então parece que é o Gregório. Eu fiz com o Gregório. Eu fiz com o Gregório no Paço Imperial. E tem a Bia Bedran na UERJ, tem, parece que na Cal, em Laranjeiras,
que é de formação de atores, parece que tem também. Então, eu vi recentemente, mas aí tem que ser através de empresa. Esse Pronatec que eles estão preparando para a Copa, programa do governo federal para estimular a preparação para a Copa, tem um curso específico de contação de histórias. Porque eu acredito que eles vão ser aproveitados em hotéis. Eles estão formando mão de obra qualificada para trabalhar na Copa. O curso é gratuito, tem que ter mais de 18 anos, não precisa ter nenhuma formação especial. Agora, esse curso estava sendo oferecido através de empresa, então você tem que ter a empresa te mandar. O do Gregório, na época eu paguei R$30 só, mas não pelo curso, é o material, porque ele dá muito material. Ele dá muito material, cópias, então eu paguei R$30 só o material. Mas tem saco. É baratinho. E o tempo de duração? Eu fiz um mês. Um mês. Será que alguma empresa faz isso através de via internet? Aí não sei. Isso aí não. Porque eu acho que